Fala, nação flamenguista, saudações. Pessoal, pós-empate, página virada, vamos focar agora. Semana aí vem data FIFA. E o Pilhado trouxe aí informações aí de que o Flamengo aí tá de olho no jogador aí sensacional, que é o Marcos Leonardo, né? Muito bom jogador, iniciou aí no Santos, passou pelo Benfica e agora está no Al Hilal, beleza? E tem mais informações também, fica até o final do vídeo, se puder. Então, sem mais delongas, chega mais, vamos ao vídeo. Acabei de apurar sobre esse possível interesse do Flamengo no Marcos Leonardo, tá? Atacante do Al Hilal. Uma fonte fortíssima de dentro do futebol do clube disse que o Flamengo não vai mais contratar nessa janela de transferências. Que o Flamengo já está com o elenco muito inchado, o Flamengo não quer mais contratar nessa janela. E aí eu perguntei, nem por empréstimo você acha que vai ser possível? Por quê? Porque o São Paulo tenta, né, o empréstimo do Marcos Leonardo. E aí essa fonte disse, Thiago, acho muito difícil que o Flamengo tente o Marcos Leonardo até mesmo por empréstimo. O Flamengo já está fechado para a temporada, satisfeito com o elenco que tem e até me deixou claro que tem jogadores grandes, de nome pesado, que estão ficando fora de treinos, de relações, né, de jogos. Então o Flamengo não teria interesse em contratar. Ou seja, muito provavelmente um caminho aberto para o São Paulo, que é até o time de coração, né, do Marcos Leonardo. São Paulo está tentando o Marcos Leonardo por empréstimo, já que o Al Hilal já tem um número maior de estrangeiros do que pode usar na Arábia Saudita. Isso é informação exclusivaça, acabei de apurar com uma fonte fortíssima do futebol do Flamengo. Vamos falar do pênalti marcado para o Grêmio? Não achei pênalti, como eu sempre falo, não foi intencional, não foi um movimento antinatural. Ou seja, não foi pênalti o lance do Ayrton Lucas. E aí eu vou recuperar aqui para falar do lixo que é a arbitragem da CBF. Porque não tem critério nenhum. Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense. Foi marcado um pênalti para o Fluminense, que voltaram atrás, a arbitragem voltou atrás depois que o VAR chamou, num lance muito semelhante ao de hoje. Aí teve Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. A bola bateu na mão do Marlon Freitas do Botafogo de uma forma muito pior do que aconteceu hoje. Também não achei pênalti, porque não foi intencional, não foi antinatural, a arbitragem não marcou. Aí hoje, contra o Flamengo brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, marcam esse pênalti mequetrefe e fajuto para o Grêmio. A arbitragem brasileira é um lixo e o Flamengo foi prejudicado de forma assintosa por um árbitro horroroso, que eu nunca gostei desse árbitro, e um VAR que não chamou. Por que o VAR não chamou se não foi antinatural? Por que o VAR não chamou se não foi proposital? Aí cabe ao torcedor questionar e desconfiar do que ele quiser. Comemorando. A questão é entender de que forma o Grêmio se portou diante do Flamengo, um poderoso adversário. É de entender os nossos limites, mas ao mesmo tempo não se contentar com isso e tentar superá-los o tempo inteiro, mesmo na dificuldade. Quando eu falava aqui na sexta-feira, é óbvio que eu estava apavorado. O Flamengo vem de um 8-0 sobre o Vitória. Vitória é esse que ganhou do Atlético Mineiro no fim de semana. O Campeonato Brasileiro tá maluco. O Mirassol meteu 5 no Bahia. Tem acontecido essas coisas. Mas é um Flamengo extremamente qualificado, extremamente sedento por esse título brasileiro e que enfrentava um Grêmio, vamos lá, com muitas dificuldades. É um Grêmio que ainda está se formando, que não tem ainda uma confiança significativa no nosso treinador, na comissão técnica e no trabalho que está acontecendo por lá. Porque a gente faz jogos em que a gente entende que daqui a pouco pode ter uma mexida e aí perde para o Sport em casa. Depois empata com o Ceará em casa. Então, e aí ganha do Atlético Mineiro fora. E talvez isso diga mais sobre o Atlético Mineiro do que sobre a gente. Aí perdemos o Balbuena. E assim o Grêmio vai indo até que se depara com o Flamengo no Maracanã. É claro que eu tô aliviado, porque a tendência, inclusive para o Brasil inteiro, era uma vitória do Flamengo.
Não apenas uma vitória, uma goleada, uma vitória consistente, uma vitória com facilidade. Não foi assim. O Grêmio sequer perdeu o jogo. É claro que o Flamengo foi melhor. É claro que o Flamengo criou as suas oportunidades. Mas o que se esperava? É um Flamengo disputando o título brasileiro, é o Grêmio disputando sair das últimas posições. E no meio de todo esse contexto que eu citei pra vocês. O que a gente precisava fazer? Como eu falei pra vocês no vídeo de sábado, na verdade. Não tem jogo jogado. A gente pode até, como analista, torcedor, ficar dizendo, não, o jogo já tá ganho, o jogo é páreo corrido, vai ser goleada. Os caras que estão lá dentro, eles não podem acreditar nisso. Porque eles vestem a camisa do Grêmio. Um clube absurdamente grande. Um clube de uma camisa pesada, um campeão do mundo, capaz de feitos inimagináveis. Quando ninguém acreditava, lá estava o Grêmio, provando quem era o Grêmio. Um clube que se fez ser respeitado no Brasil, até perdeu o jogo. E era o normal que o Grêmio perdesse o jogo. Eu preciso entender a minha realidade. A minha realidade é essa distância que existe entre Flamengo e Grêmio, que é muito maior até do que as posições que hoje a gente estabelece. Flamengo líder e o Grêmio 13º. Ela é muito maior do que isso. Nesse momento, em termos de time, em clube, eles se equivalem. Eu tô falando de time. E aí eu preciso ter a humildade de fazer, tá bom, vamos fazer um enfrentamento com esse Flamengo e vamos tentar sair vivo de um confronto, de um duelo com esse. Quando você negocia pontos, é óbvio que não pode perder pro Sport em casa. Maracanã, quase 70 mil, né? Mas decepcionou. 1-1 contra o Grêmio num jogo que falou, bom, vai ganhar, porque o Grêmio anda mal. Agora é a hora. Eu tinha metido 8-0 no Vitória. Mas você tinha alertado antes, alguns dias antes, você, olha, cuidado, eu sei como é que funciona, vai se empolgar, vai não sei o que, não é assim, é o Grêmio e tal. A festinha. Pimba. Vai ter festa, vai ter show. Vai ter festa, vai ter show. Pimba, empatou. Eu não acho assim que dê para a gente fazer uma associação direta ao ambiente festivo e ao resultado, mas não ajuda. Se tem alguma influência, atrapalha. Né? Festa antes, festa durante, intervalo tem show. Show é negócio de americano lá, de Super Bowl, show de intervalo, né? Não tem nada a ver com a gente. Sinceramente. Teve no Flamengo Corinthians, foi o show da Globo. O duelo dos times que tem as duas maiores torcidas. Foi o show da Globo. Né? Foi o Belo até. Agora foi o Alexandre Pires. Pois não, o show foi do Flamengo. O Flamengo colocou lá os caras para cantar no intervalo do jogo. Quer dizer, vai criando um clima que eu acho que não é um clima de competição. E é uma competição, não importa a fase do Grêmio. O Grêmio é o Grêmio, cara. É um adversário tradicional. Os dois sempre tiveram duelos acirrados, equilibrados, com exceção de uma ou outra partida que teve goleada para um lado e para outro. E o Grêmio foi para tentar segurar o resultado. O Flamengo perdeu muitos gols, muito preciosismo, várias situações em que poderia finalizar, os jogadores não finalizaram. O Luiz Araújo teve um no segundo tempo que ele cortou para bater, ele sempre chuta. Aí driblou de novo. Por quê? Porque ele está na reserva, bonitão, então está na reserva, quer mostrar que faz gol mais bonito, é isso? Ele está na reserva do Plata, está insatisfeito. O Felipe Luiz tem que saber gerir o elenco. E tem muita gente que está ficando boa que fica de fora até do banco. E para isso você tem que saber fazer a gestão e identificar o que está acontecendo. Ontem houve muito preciosismo de alguns jogadores em alguns momentos. O time teve volume, mas não finalizou tanto quanto poderia. Ainda assim o goleiro Volpi fez boas defesas. E aí uma bola vadia, um pênalti, uma jogada na área, acontece alguma coisa. O Grêmio toma a bola na direção do gol. A do pênalti, batido pelo seu próprio goleiro, e foi o gol de empate. Né? Então, o Flamengo foi castigado pela acomodação, sentou no 1-0, não teve a mesma volúpia de outros jogos, buscando um segundo gol, que te dá a tranquilidade da vitória, está muito próxima, né? Ficou ali em cima de 1-0. Acho que mexeu mal também o Felipe, não foi bem ontem. Entrar o Everton Araújo, por exemplo. Tinha que sair o De La Cruz. Então é melhor entrar o Alan. É mais experiente, retém mais a bola, gira mais o jogo, entendeu? Não, depois o garoto cisma. Todo técnico tem suas manias, né? As deles são Ayrton Lucas e não Vinha. Não pelo pênalti, poderia ser o Vinha também. A bola bateu no braço. Foi totalmente involuntário. É um desses pênaltis que marcam aqui no Brasil toda hora. Abriu o braço, tocou. Ele estava recolhendo o braço, inclusive, não estava nem abrindo. Ele faz o movimento para trás, assim. E aí a bola resvala no braço dele. Poderia ser o Vinha, poderia ser qualquer um ali. Não dá para dizer que por isso, mas o Vinha é mais jogador que ele. Mas joga o Ayrton Lucas, ele cismou com o Ayrton Lucas. O Everton Araújo pintou uma brecha, ele põe no jogo. E o garoto, ele é, de longe, o mais fraco do jogador de meio campo.
Ele é inseguro para fazer um passe. Então, eu acho que houve erros no geral. Né? Mas começa com essa pataquada de fazer show no intervalo, esse tipo de coisa. Ah, que é o novo patrocinador, faz sem show, faz outra coisa, sei lá, faz porque... ou não faz nada. Sabe? O mais importante é o jogo. Assim, o clima de competição não pode ser perdido. Eu acho que se perde no meio dessa história toda. E acabou sendo com um castigo. Um castigo, o time jogou mais, mereceu a vitória, mas não conseguiu a vitória. Agora pode jogar mais do que isso. E o detalhe, teve 6 dias entre o último jogo e esse jogo. Então não tem desculpa nenhuma. Não aproveitou o último período com mais... Não, eu tinha ficado tela preta ali, eu fiquei na dúvida tá. se... Danilo, essa é uma questão, né, do Flamengo, né? A hora que agora vai, aí tá isso que o Mauro falou. Ah, perdeu porque fez show? Não, mas um empacotamento de uma situação, aí é preciosismo e tal. E o Felipe Luiz falou, né? Nós temos que ganhar o maior número de jogos possíveis para chegar com condição de ganhar os campeonatos que a gente tem que ganhar. É isso que ele falou. Vai ser um desafio também para ele, né? Ontem eu achei que o Flamengo, ele demorou normalmente a gente vê o Flamengo sendo avassalador logo no começo da partida, né? Isso é uma marca do Flamengo recente. E ontem eu achei que demorou a ameaçar o Volpi de verdade. A gente viu agora aí o lance dessa primeira ameaça, dessa primeiro lance, aí teve o segundo em seguida, que agora o zagueiro tira em cima da linha de bicicleta, mas não foi um primeiro tempo em que o Flamengo fez o Volpi, nossa, ser o grande nome do jogo. Aí no segundo tempo, sim, depois de abrir o 1-0, o Volpi apareceu com uma outra defesa em cima da linha. E sim, o Flamengo foi melhor, era para ter vencido. Mas eu acho que o Mauro foi muito bem na questão do preciosismo. O Flamengo teve chance de finalizar, teve chance de massacrar, de aumentar ainda. Foram 21 finalizações, talvez pudesse ter sido 30, 35 finalizações. De tantas vezes que o Flamengo preferiu dar um toquinho, dar um segundo toque em vez de finalizar. E aí, o ponto que me chama a atenção e que eu recentemente elogiei o Felipe Luiz na questão da gestão do elenco é quando ele enfrenta o Pedro e o Pedro dá a resposta e o Flamengo vence, e o Flamengo dá show e o Flamengo responde em campo. Isso para mim era um ponto de atenção porque o Felipe Luiz é muito novo no cargo. Ele saiu agora de ser jogador e virar treinador e isso requer muitas adaptações para o cargo, né? E uma delas é essa gestão de elenco. E até então me parecia que o Felipe Luiz estava muito bem. E agora chega num segundo estágio, que é quando ele tem um elenco desse tamanho, ele vai manter o Luiz Araújo no banco, ele ainda não deixou o Carrascal estrear, ele vai pôr o Emerson Royal lá no banco, aí o Emerson Royal entra mais ou menos, já chegou a ser vaiado pela torcida. Então esse é o segundo ponto de atenção que a gente vai ter com o Felipe Luiz, na questão de como ele vai gerir todas essas estrelas, porque a gente quantas vezes falou aqui, o Arnaldo falou, o Abel não gosta tão de jogadores mais estrelas, porque a gente olhando aqui de fora, a impressão que nos passa é que ele prefere jogadores que sejam mais fáceis que ele consiga domar os jogadores. Talvez o Felipe Luiz tenha essa dificuldade, a gente vai ter que ver como ele responde, ainda mais depois de um 8-0, que a expectativa era aquela alta e tal. Então fica com essa impressão de como o Flamengo sofreu um pouco mais do que eu imaginava para esse jogo de ontem. Fez o mais difícil, na verdade, né? Que foi abrir o placar nessa circunstância. É bem curioso o lance do gol do Arrascaeta, que foi o primeiro contra-ataque que o Grêmio deu ao Flamengo no jogo. O Grêmio se empolga, sai com 5 jogadores contra 4 do Flamengo, erra o passe. Aí você vê o Edenilson fazendo assim, daí quando eu falei, putz, agora eu vou ter só 5 para defender. 5 para defender essa tabela lá. Agora tem o 6º, chegou atrasado. Tá uma tabela. Esse gol é um gol de requinte absoluto, mas talvez os 2 jogadores mais técnicos que o Flamengo tem. O Luiz Araújo não pode querer fazer o que o Arrascaeta faz, nem o Plata pode querer fazer o que o Arrascaeta faz, nem o Bruno Henrique não pode fazer o que o Pedro faz. Exatamente. Então, depois do 1-0, o Flamengo teve condição de matar o jogo. E aí o técnico fica no bata-burro. Aí passa 30 e pouco, vou mexer, vou botar o volante, vou segurar 1-0. Essa circunstância também, muitas vezes, ela se aplica ao Palmeiras, quando faz a vantagem. De 69,4 mil pessoas, a renda foi de 4,9 milhões, que foi a maior do Brasileirão até agora. Tem esse detalhe, né, Mauro? É a volta da torcida jovem ao estádio, né? Ontem eles fizeram uma caminhada, um negócio assustador, a quantidade de gente. Obviamente nem todo mundo entrou no estádio, que não tinha nem ingresso para aquela galera toda lá. Mas enfim, a volta da torcida é normal, ela vai muito tempo afastada, né? As torcidas banidas agora voltaram, ela foi a última a voltar, já voltaram do Vasco, do Fluminense, do próprio Flamengo, do Botafogo. O que eu questiono é o clube promover atividades festivas no decorrer do jogo.
Não é um amistoso, é um jogo de 3 pontos. Eu acho isso inadequado e geralmente não pega bem, não acaba bem. Agora, mais importante do que a festa, acho que foi o comportamento do time. O time do Flamengo ontem não foi um time determinado, objetivo. O primeiro tempo foi desperdiçado praticamente. Pouco criou, não buscou, né? Agora, o mais engraçado disso tudo é o Mano Menezes, depois do jogo, falando aquelas coisas dele e tudo, né? A visão do Mano Menezes sobre futebol é um negócio tacanho, né? Ele é um técnico da seleção brasileira, teve grandes elencos em suas mãos ao longo da carreira, treinou vários times grandes, mas ele tem uma visão de futebol, assim, muito pequena, né? Aí, lógico, o cara faz o recorte do jogo de ontem, né? Que ele conseguiu um empate numa situação muito adversa. Foi ótimo pro Grêmio. Mas a gente não pode também analisar o Mano Menezes por um jogo, né? Tem que pegar o geral. O Mano Menezes é o mesmo que perdeu pro Sport. A única vitória do Sport no campeonato foi na casa do Grêmio, por exemplo, né? Entre outras mais partidas, como aquele jogo anterior contra o Ceará, que foi um 0x0 horroroso, né? E, assim, para as pessoas entenderem também, o Maracanã não tem 78 mil lugares, tá? Não existe 78 mil lugares. Nunca são 78 mil. Agora eles conseguiram aumentar um pouquinho e chegar a quase 70. Mas não tem 78 mil lugares, na prática. Tem a parte do visitante, o isolamento, já perde Isola ali, várias baita cadeiras, pedaço, né? tem os camarotes, que aí você não tem um controle, porque tem camarote que é de empresa, um jogo vai, outro jogo não vai. Em geral, 60 e poucos mil, agora chegaram a quase 70, com alguns ajustes que eles estão fazendo. Porque eu vejo muitos rankings, o pessoal não trabalha direito, na verdade, né? Os coleguinhas vão lá e fazem assim, não, taxa de ocupação do estádio, aí calcula o Maracanã em cima de 78 mil. Não tem 78 mil. Não tem 78 mil. Já teve Só uma- 200 Ele, mas que também não era um lance que redundaria em gol, não é. A penalidade máxima é para isso, é quando se trata de evitar um gol. Não vá me dizer que o Ayrton Lucas evitou um gol do Grêmio, mas aí o Flamengo foi castigado. Agora, eu como fosse torcedor rubro-negro, estaria chateado com o fato de o Flamengo não ter vencido o jogo, mas não estaria nem um pouco preocupado em relação ao futuro do Flamengo no campeonato. Porque o Flamengo continua. O Flamengo empatou 1-1 com o Grêmio sobrando. Né? Então, acontecem acidentes, né? É como o próprio Felipe Luiz diz, o Flamengo vai perder jogos, mas provavelmente perderá também por acidente. A tendência é continuar ganhando, é continuar sobrando em relação aos seus adversários. Raras vezes encontrará alguém que vai jogar de igual para igual para ele. Então, eu entendo a frustração, mas do ponto de vista do futebol, foi um jogo que agradou aos olhos. Apenas o Flamengo não fez os gols que deveria ter feito. A novela deu pro Léo, brincadeira, né? Ah, sim. Ele vem por baixo, tira a bola, aí o cara dá a falta e dá cartão amarelo. Esse negócio, cara, o que acontece? Tem a menor noção do que é futebol, né? E achei muito boa a volta, eu falo porque começou jogando depois de muito tempo, De La Cruz. Jogou bem, um jogo né? muito bom. Bem, verdade. Muito bom. O pessoal esquece. Quando saiu, Quando fez muita falta. vê a história lá do médico lá, que não pode jogar. Vai embora, torcedor meio burro, né? Vai embora, não joga nada. Que não joga nada. O cara é um ótimo jogador. E ontem ele fez uma ótima partida. Eu acho que ele foi muito bem. Não foi a falta do Jorginho que determinou a derrota do Flamengo. Claro, o Jorginho é melhor. O Jorginho seria melhor tê-lo em campo, né? Não sentiu lá muito desconforto. Saída do De La Cruz, mas o time, né, exato. Aí ele coloca o errado. Ele coloca o Everton. É melhor colocar o Alan, que é perseguido por parte da torcida, que eu falo, torcedor às vezes é meio tapado, não consegue perceber, o óbvio implica com alguns nomes. Técnico não pode se deixar levar por isso. Se deixar levar por Flamimimi, por essa turma de malucos, vai acabar se complicando. E realmente eu concordo com o Danilo, meio contraditório, porque se eles não contratam um zagueiro, deveriam utilizar os jogadores da base quando teve oportunidade. Nunca utilizam. Nunca utilizaram. Ou seja, os jogadores não têm rodagem. Talvez tenha que entrar. Vai ter uma hora que algum deles vai entrar meio na fogueira. Ou ele vai usar o Alexandre de zagueiro, se porventura estiver disponível. mesmo. Tudo isso que aconteceu, o empate do Flamengo, empate do Palmeiras, foi bom para o Cruzeiro. Pereira, bom dia. Bom dia. Isso não se faz com ninguém, né? Você obrigar as pessoas a acompanhar um jogo com Paulo César Zanovelli no apito, depois Ramon Abate Abel. Eu falo de Flamengo e Grêmio, Corinthians e Palmeiras. É sacanagem, né? Ninguém aguenta. Ainda tatu que resista 2 jogos seguidos apitados por esses péssimos árbitros. Meu Deus, que castigo, hein? Pela primeira vez eu vou ter que concordar com o Juca, que com o Mauro César é sobre arbitragem desastrosa. Mas, cara, eu acho assim, se o cara torce pro time e esperar só o time ganhar, ele não é torcedor. Pô. O torcedor, ele é oportunista. Porque
Como é que um time de futebol, velho, vai ganhar, vai jogar todos, vai jogar 40 jogos, praticamente são 40 jogos, 39 jogos, 38 jogos do Campeonato Brasileiro e o time vai ganhar tudo. Aí quando o time perde, torcedor, os caras, tipo assim, some. Rapaz, velho, eu sou torcedor, velho, o time ganhando ou perdendo, eu quero saber o que aconteceu. Eu vou ficar zangado por quê? Time líder do Campeonato Brasileiro, líder isolado. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu concordo aí. Tá aqui falando aqui do Flamengo tropeçou. Velho. Rapaz, o time teve chance, mas eu acho que também não foi aquele Flamengo avassalador. O Grêmio veio retrancado, isso ninguém salientou. O Grêmio veio com 2 linhas de 4, meu irmão. Só ficava o Carlos Vinícius lá na frente, lá o centroavante, brigando lá, né? Trombando lá com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz. E ele não jogava, velho. O Grêmio não criou nada. Isso ninguém falou. O Grêmio não criou oportunidade de gols. Só foi aquele pênalti mesmo e pênalti dado, né? Pelo Zanovelli, porque teve pênaltis que um pilhado falou aí, velho. Contra o Bahia foi a mesma coisa, ainda foi pior que foi de frente. E esse do Flamengo foi de lado. Como é que o cara vai tirar a mão aqui de lado, rapaz? Mas tudo bem, querem dar o título para algum time aí, né? Estão puxando a brasa, mas não vai conseguir. Que até por sinal, né? Os rivais ontem, né? Que o Palmeiras empatou, o Cruzeiro ganhou no sábado. Mas eu acho que ir para estádio esperando goleada, eu não sou torcedor. Eu sou fanático. E eu tenho que ser torcedor com o pé no chão, com a cabeça em dias, né? Eu não vou ler essa reportagem do GE que tá falando que o Flamengo tropeçou. Eu não acho que tem que ser visto como um tropeço. Eu acho que foi um jogo onde o Grêmio veio retrancado. A reportagem tinha que ser assim, Grêmio veio retrancado e consegue segurar o Flamengo. Essa tinha que ser a reportagem. Porque os caras vêm para se defender, pessoal. Você vê que os gaúchos aí, o Chico Garcia, os caras estão comemorando empate com o Flamengo. Porque criou um oba-oba, criou um... Eu sempre falo aqui, 1-0 para mim é goleada. No Campeonato Brasileiro tem que levar 1-0 como goleada, porque o campeonato não é fácil. Você tira, o Bahia tomou 5, né? O Bahia tomou 5, o Vitória que tomou 8. Olha como o futebol é louco. Vamos fazer uma hipótese aqui, hipoteticamente falando. O Atlético Mineiro ganhou pro Flamengo de 1-0. Aí o Flamengo pegou, deu 8 no Vitória. E aí ontem o Vitória ganha pro Atlético. Sendo que o Flamengo deu 8 no Vitória. Você tá entendendo que futebol não é lógica? Nunca vai ser lógica. Nunca. Esqueçam. Não espere goleada todo jogo. Como eu falo, 1-0 vale 3 pontos. Se ontem o jogo fosse 1-0, ainda ia ter críticas, que eu sei como é mídia. Flamengo só dá 1-0 no Grêmio, poderia... Pelo amor de Deus. Por isso que o Mauro César, pra mim, é um dos melhores jornalistas. Que ele fala que não tem que se criar um oba-oba. Oba-oba, só quando for campeão, ganhar o título, beleza. Agora pode comemorar. Ou se não já tiver ganhado o título com 10, 5 rodadas antecipadas, já pode comemorar, fazer oba-oba, botar time de sub-20... Mas antes disso, negativo. Concordo plenamente com o Mauro César. E vou ter que concordar com o Juca Kfouri. O pênalti tem que ser dado quando o jogador inibe uma ação de gol. Se aquela bola fosse na pequena área, o Ayrton Lucas conseguisse, alargasse seu corpo jogando o braço, ou fizesse como muito faz, como, né? Botando a mão ali, mas não, o cara tava de lado, não tava vertical, tava horizontal, não tinha como o cara tirar o braço é o apoio da gente, Zanovelli. É difícil, complicado, mas o Flamengo não empatou por causa desse pênalti, pessoal. O Flamengo empatou porque ontem a gente criou chance, mas o Grêmio também dificultou as ações do Flamengo, colocando 2 linhas de 4, time todo defensivo, tentando jogar, não conseguiu jogar no contra-ataque, porque não tinha como, não achava espaço, o Flamengo dominou, e também teve uns erros de passes também que dificultou, né? Da parte do Flamengo. Essa é a minha opinião, beleza? Até o próximo vídeo aí. Fique com Deus aí.